Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, eu sou técnico aqui da Mimac, responsável pelo treinamento de usuários e também da instalação dos equipamentos. Hoje eu vou demonstrar para vocês um pouco do funcionamento do novo programa de monitoramento da Mimac, o PicT, ou como a gente chama aqui, PicT, tá bom? Ele vai servir para você monitorar quando estiver imprimindo, quando acontecer alguma coisa com o seu equipamento, desde um computador remoto em outro lugar ou mesmo no seu próprio celular. Vamos lá? Aqui eu vou mostrar para vocês como cria uma nova conta, tá bom? Primeiro você entra nesse link aqui, tá? Ou, se você preferir, você digita brasil.mimac.com e vai cair no site da Mimac. Lá, em produtos, você vai na barra da direita, vai até o final e vai clicar no Mimac Cloud Technology. Aqui dentro você vai clicar nesse link aqui que é o Sign in Create Account e ele vai te jogar para esse site, ok? Aqui, para criar uma conta nova, você clica em Create New Account, vai ter os termos, você lê eles e dá um Agree para seguir para a próxima etapa. Aqui no Account Name você cria um nome de conta, tá? Você escolhe o nome, o e-mail que você vai utilizar para a criação dessa conta, tá bom? A senha, use pelo menos 3 tipos de números, letras maiúsculas, minúsculas e símbolos. No nome da organização você pode colocar o nome da sua empresa e no país, o nosso país, Brasil. Após você criar, vai te avisar aqui que foi criada uma conta temporária, tá? E você vai ter que entrar no seu e-mail cadastrado agora e acessar o link pelo e-mail. Entra no e-mail, acha a mensagem e clica nesse link aqui. O link ele vai te jogar de volta para o site da PicT e vai avisar que sua conta foi concluída com sucesso. Apertando no Sign in, ele vai te jogar para a tela inicial. Você vai colocar o seu e-mail cadastrado, o e-mail que você utilizou e a senha. Depois disso, clica no Sign in, ele vai te jogar para a tela inicial do PicT. Aqui na tela inicial do PicT é onde que você vai encontrar todos os dados dos seus equipamentos, tá? Mostrar se eles estão imprimindo ou não, toda essa parte a gente vai falar mais para frente. Clicando nos 3 tracinhos na direita, vai ter esse Download Client App, que é o PicT que você vai instalar no seu computador. Ele vai ser o responsável para fazer essa conversa entre o seu computador e a nuvem, que vai armazenar seus dados, tá bom? Eu não vou chegar a instalar ele aqui agora porque ele já está instalado no meu computador, então ele vai ficar como um ícone na área de trabalho, assim, ó, PicT Up. Você vai precisar ter ele instalado para você conseguir fazer a conversa de todos os dados. Após você instalar o PicT e você abrir ele vai demonstrar aqui para você uma área de login. Você utiliza o mesmo e-mail que você fez o cadastro e a senha. Ele sempre vai pedir a primeira vez. Após você fazer esse sign-in, esse login, ele vai demonstrar para você o equipamento que está conectado já na rede. Ele pode mostrar automático, que nem está mostrando aqui. Ele está demonstrando que a CJV ela está pronta para ser conectada, tá bom? Eu vou fechar porque eu vou mostrar o jeito manual. Na primeira vez, quando você abre aqui, ele te dá algumas informações. Ele vai sempre te mostrar o e-mail cadastrado, a sua organização, que é o nome da sua empresa que você colocou, e a última hora que ele foi atualizado. Aqui em cima no Tools, em Cloud Settings, você vai ter aqui o Allow Data Collection to the Cloud, que é você liberando para que os dados sejam jogados na nuvem da Mimac. A Region, que é a região, ele está como global por enquanto, então a gente mantém assim. E você dá um teste, tá, de upload para ver se deu tudo certo. Então tudo certo, ele vai te mostrar essa mensagem aqui. Você dá um OK e OK de novo, quer dizer que está fazendo tudo certinho a comunicação. Clicando no ADD é onde que você faz a adição de um novo equipamento. Você tem 2 modos. Você tem o modo automático e o modo manual. O modo automático é só essa caixinha em cima, você só seleciona ela e ele vai fazer automático para você. O manual, você vai precisar saber o IP address do seu equipamento, tá?
e dar um confirme, que daí ele vai te dar o model name, que é o modelo do seu equipamento, que nem está mostrando aqui, o CJV330, e o serial number, que é o número de serial. Você selecionando a caixinha, dá um ADD, ele vai te mostrar aqui na lista nova, tá? Que ele já foi identificado, o modelo e o serial. Se tiver algum problema de conflito de hora e dia, ele vai mostrar essa caixinha para você, pedindo para você verificar a sua impressora e verificar se está com a data correta. Se não estiver, ele pode demonstrar alguns dados incorretos, como nível de tinta, trabalhos impressos, cálculos que ele faz internamente no PicT, ok? Então é sempre bom verificar isso antes de você fazer essa primeira instalação. Com tudo instalado aqui, ele já comunicou, você vai para o site do PicT, vai dar um F5 se ele já tiver com a tela aberta, somente para ele dar um refresh e demonstrar o seu equipamento novo que você conectou, ok? No meu caso apareceu aqui que foi essa UCJV 330. Aqui eu vou explicar um pouquinho dessa tela inicial para vocês, tá? Nessa tela inicial, você vai conseguir ver todos os seus equipamentos conectados. Lembrando que você tem, no máximo, 4 equipamentos, tá bom? Que nem o Rasterlink. Você não pode acrescentar mais. E aqui ele divide para você as opções. Você consegue ver todas as impressoras que estão imprimindo ou cortando, ele vai mostrar aqui. As impressoras que estão prontas, que quer dizer que elas estão paradas, não estão imprimindo nada, esperando uma impressão, ok? Aqui as que tiverem manutenção, as que estiverem com erro e as desconectadas. Desconectadas é as que estão desligadas ou desconectadas do cabo de rede, tá bom? Aqui também você consegue dividir por grupos as impressoras. Eu vou mostrar para vocês depois como cria os grupos, tá? Mas você consegue fazer uma separação de grupos. Por exemplo, de tinta, se você quiser separar porque é tinta UV, tinta têxtil, tá? Aqui você consegue mudar a visualização por lista ou por janelas, ok? O que vocês preferirem. E aqui também você consegue fazer uma seleção. Você pode ver por número de série, o nome da impressora ou o modelo. Isso você também consegue organizar de A a Z ou Z a A. Aqui, nas 3 listas aqui da direita, você tem o Account Settings, que você vai conseguir configurar a sua conta. Você vai ter o Printer List. Printer List é a lista de impressoras, é essa tela inicial que eu acabei de falar para vocês. Organization Dashboard, que é a mesa de organização. E Organization Management, é onde você consegue dividir usuários, tá, na sua conta. Você consegue criar mais usuários. Eu vou explicar isso mais à frente para vocês, tá bom? Isso pode ajudar vocês se vocês tiverem operadores. Tem o Download Client App, que eu mostrei para vocês já. Tem o About This Service, ele vai explicar um pouco sobre os serviços do PicT. O Sign Out, para você deslogar. Tem o manual do PicT, os termos e condições e também as políticas de privacidade. Nós vamos falar do Account Settings. Aqui no Account Settings você vai ter as opções de mudar algumas coisas, como o nome da sua organização, caso você queira, o nome da sua conta, o e-mail nós não conseguimos, ele mantém, e também conseguimos mudar a senha. Aqui nós também conseguimos mudar o tipo de display, como por exemplo as medidas, que são metros e milímetros que está aqui, e também formatos de datas. Você consegue mudar de metros e milímetros para polegadas, e o formato de datas você tem mais 2 opções, que é ano, mês e dia, e mês, dia, ano. As notificações, nós temos um tipo só, que é o e-mail, notificação por e-mail. Você pode deixar ligado ou desligar elas. E também nós temos aqui os tipos de notificações que pode aparecer para você, caso você deixe ali habilitado. Quando que completou alguma impressão ou corte, quando parou a impressão ou corte, quando foi cancelada a impressão e corte, ou quando aconteceu algum tipo de erro com o seu equipamento. Aqui no Change, você consegue modificar essas opções, tá, que você quer receber como notificação. Você pode receber parcialmente ou todas as informações, como por exemplo a TS330, vou colocar que eu quero todas as opções para receber por e-mail. Apertando no Change, ele vai te mostrar
uma mensagem de pop-up em cima, identificando que as notificações foram atualizadas. Apertando no OK, ele vai dar um refresh na página e com isso finalizou toda essa parte de notificação, tá? E essa é a parte do account. Aqui é só uma demonstração, tá, de como seria essa notificação por e-mail. Aqui eu tive algumas notificações, como vocês podem ver. Nós vamos abrir aqui uma de impressão finalizada, tá? Clicando aqui, ele vai te dar alguns dados. Vai falar o serial do equipamento, o job ID do trabalho, quando foi terminada a impressão, quanto tempo ela levou para fazer essa impressão total e também a metragem. E se aconteceu algum erro, ele vai demonstrar aqui para você. Aqui vamos falar um pouquinho da dashboard da organização. Você consegue fazer uma separação por grupos, caso você tenha criado eles, tá bom? Você tem o termo que ele mostra os dados, tem o de hoje, durante 7 dias, 30 e 90 dias, ou você pode usar um intervalo maior de tempo, ou um intervalo específico que você queira. Você pode selecionar a data inicial, a data final e você dá um apply. Com isso ele vai dar um refresh na página e vai mostrar esses dados para vocês. Aqui embaixo ele vai falar para vocês o uso atual. Como eu coloquei 90 dias, ele vai mostrar quando ele estava imprimindo, quanto tempo ele ficou cortando, quanto tempo ele ficou pronto esperando alguma impressão, quanto tempo ele ficou em manutenção, quanto tempo ficou com erro e também quanto tempo ficou desconectada, que é desligada ou desconectada da internet. E aqui na direita ele te dá por hora e porcentagem esses dados, tá bom? Se eu selecionar passar o mouse por cima, ele também mostra um pouquinho desses dados. Aqui tem o uso das tintas. Se você tiver mais de um equipamento, ele vai mostrar todas as tintas, vai mostrar o uso em litros e também o custo da tinta, caso você tenha colocado o preço. Em detalhes, ele vai te mostrar aqui os detalhes da tinta, do seu set de tinta, vai te mostrar quanto você gastou, tanto em litro e em dólar. Aqui também nós conseguimos ver o uso pelo último mês ou últimos 3 meses. Só peço que vocês tenham cuidado ao selecionar aqui, porque se por um acaso você tiver dados somente de um mês e selecionar 3 meses, os resultados podem conter inconsistências e as planilhas podem não estar completas. Aqui embaixo ele te dá uma estimativa de cor, tá? Por cor, quanto usou. Aqui fora, voltando, ele mostra aqui quantas vezes ele completou a impressão nesse termo que você deixou o intervalo, quantas vezes ele cancelou essa impressão. Ele te dá a área e o comprimento total em metros que você fez a impressão, quantas você cancelou. Aqui ele também mostra o corte, quantas vezes completou, quantas vezes foram canceladas, quantos metros foram completados de corte e quantos metros foram cancelados de corte, tá bom? Ele também consegue te mostrar em arquivo CSV, que é o nosso arquivo Excel, aqui nesse botão CSV. Clicando nele, ele vai te demonstrar aqui algumas opções para mostragem, que é, primeiro você tem que selecionar o termo, que é o tempo que você quer usar, o inicial e o final. Não esquecer de selecionar, senão ele não consegue mostrar, tá bom? Você clica no que você quer que mostre, quanto uso, o uso atual, o uso de tinta e também o resultado de trabalho. Você consegue dividir esses 3 itens, caso você não queira algum específico. Apertando em download, ele fala que ele está gerando o seu arquivo CSV, que é o Excel, e logo em seguida ele abre uma aba baixando esse arquivo para você. Ele baixa num formato zip. Abrindo esse arquivo, ele vai te dar algumas informações aqui. Ele divide o uso de tinta pelas tintas que você tem. Nesse caso foi BS4, Luz 175, 210. Ele utiliza os seriais para demonstrar o uso, e também ele demonstra esse print record, que ele vai te dar algumas informações da impressão total, tá bom? Aí você pode abrir eles e ele vai te mostrar no Excel. Agora vamos falar sobre o Organization Management. É onde você consegue organizar sua conta, você consegue criar contas novas, grupo, entre outras coisas. Aqui na criação de conta, você pode ver aqui que tem uma conta só, que é a que você criou, você é o dono. Aí você pode criar contas novas que é dos seus funcionários. Você só precisa colocar o e-mail dele e ali na autoridade você seleciona o que ele vai ser. Ele pode ser um administrador ou operador. Administrador tem as mesmas qualificações que o dono, tá?
verificar a tinta, mudar as coisas. E o operador ele não tem essa opção, ele só vai mostrar alguns dados como se a máquina está imprimindo, se ela está em manutenção, essas coisas, tá bom? Aqui, primeiramente, eu vou selecionar como administrador. Com isso, apertando Create, ele vai falar que foi criada essa conta, vai aparecer um pop-up ali em cima, vai falar que foi enviado por e-mail, tá? E que ele precisa fazer esse registro em até um dia. A criação dessa conta é a mesma coisa da criação que a gente fez lá, mandar e-mail, você segue o passo e depois disso você consegue criar essa conta, tá bom? Após criada a conta, é só você ir no Sign In, aquela tela inicial, colocar o e-mail, a senha cadastrada desse seu novo usuário, do seu funcionário, e você vai ver que a tela inicial é basicamente a mesma, não vai mudar nada, vai ser a mesma coisa. Os mesmos dados iniciais das impressoras, tudo vai ser a mesma coisa, porque nesse caso ele foi criado como administrador, então ele tem o mesmo acesso que o dono, tá bom? Você vai ver que clicando até naqueles 3 traços da direita, ele vai ter as mesmas opções: organização, dashboard, print list, tá? Ele vai ter o mesmo poder que o dono, ele só não vai conseguir deletar a conta do dono. Fora isso, ele consegue fazer basicamente as mesmas coisas, tá bom? Aqui na conta do dono, se você der um F5, ele vai demonstrar que agora ele tem uma conta nova lá embaixo. O que foi essa conta nova? Vai demonstrar aqui o que ela é, se é administrador ou operador. Você consegue mudar a autoridade dessa conta ou deletar. Aqui, nesses 3 pontos, tem o Delete Organization, que vai deletar toda essa sua organização. Então você vai perder toda essa conta. Se você fizer isso, vai perder todos os dados que você já coletou até agora. Aqui embaixo nós temos a lista de grupos, você consegue criar os grupos, tá? Você consegue mudar o nome ou deletar o grupo e também criar o grupo, é só colocar um nome que você quiser, tá bom? Aqui nós temos as moedas que você consegue colocar, tá? Os preços das coisas. Aqui ele só tem algumas escolhas, tá? Não tem o real brasileiro ainda. Depois que você selecionar a moeda, você tem que vir na tinta e selecionar o preço delas, tá? Eu já fiz uma configuração na Luso 75, então eu vou demonstrar como seria a configuração aqui em outra tinta, como por exemplo essa BS4, tá bom? Aqui você consegue colocar o preço do litro, tá? Você faz uma conversão para dólar e coloca um valor. Eu vou colocar 0,25 e você consegue colocar esse valor para todas as tintas que você tem, tá? Para todas as cores. Colocando, dá um change, vai aparecer o pop-up, identificando que foi mudada esse valor de tinta. Dando OK, ele vai dar um refresh na página e você indo lá embaixo, ele vai demonstrar lá para você que o valor da tinta foi configurado, tá bom? Aqui vou falar um pouco dessas seleções, tá, de impressoras. O que acontece quando você clica em uma delas. Aqui você vai ter algumas opções de demonstragem e também tem a área dos 3 pontos, onde você consegue mudar o nome da sua impressora, você pode mudar o grupo que ela está, você criou grupos, o tipo de arquivo CSV, que a gente já viu, o Excel, e também deletar a própria impressora, caso você queira, tá? Aqui nos arquivos CSV, você vai ter algumas opções, tem um intervalo de tempo, você seleciona o tempo que você quiser, e ele vai te dar algumas opções, que é o uso total, uso de tinta, resultados dos trabalhos e também o histórico de trabalhos, tá bom? Aqui no Machine Status você vai ter o status da impressão. Se ela estiver imprimindo, ela vai te demonstrar em porcentagem o progresso dessa impressão e também ela te fala em metros o progresso dessa impressão. Tá? Por exemplo, ela está imprimindo o primeiro metro de 15 e também ali entre parênteses ela demonstra o trabalho em si. Ela pode estar no primeiro trabalho de 5, por exemplo, primeiro trabalho de 3, ela vai te demonstrar desse jeito, tá? Aqui embaixo nós temos a informação de tinta desse equipamento. Por exemplo, aqui nós temos uma Luso 75, 4 cores, mais o clear verniz, mais o branco. Ela tem aqui também o nível de tintas, vai demonstrar todas em porcentagem e também vai demonstrar a data de expiração de cada uma. Ela tem a área válida de impressão, que é a área que você identifica do seu equipamento, tá? A largura, e se você fala o comprimento, ele vai demonstrar tudo aqui para você. Aqui vai ser a largura e aqui o comprimento. Ela tem também o total que ela fez de impressão no dia de hoje em metros, o comprimento, e também te demonstra a quantidade
aqui está o seu Waste Ink Tank, que é o descarte, tá bom? Ele vai te demonstrar aqui. Na próxima é resultados das operações. Você pode ver por data ali na direita e também nós podemos ver aqui por termos, que são as datas. Você pode ver por dia de hoje, 7 dias, 30 dias e 90 dias, ou selecionar um intervalo. Tá bom? Aí você seleciona o dia e dá um apply lá. Aqui ele vai te demonstrar o uso total, né, do dia, quanto tempo ficou imprimindo, quanto tempo ficou cortando, quanto tempo ela ficou pronta para impressão ou corte, quanto tempo ela ficou em manutenção, quanto tempo ela ficou em erro e quanto tempo ela ficou desconectada, desligada ou desconectada da internet. E a mesma coisa, do lado direito demonstra em horas e em porcentagem, e também ali no gráfico, se você passar o mouse, ele vai te demonstrar essa porcentagem em horas, tá? Aqui tem o uso da tinta, separada por cada tipo de tinta. Ele te dá o uso total e também o valor total que você gastou. E também ele separa pelas suas tintas, ciano, magenta, amarelo, ele vai te dividir tudo para você. E você embaixo tem os resultados de impressões. Tem o total de impressões, o total que foi cancelado, a mesma coisa, a área completa de impressão, comprimento, impressão, concluídos, o que foi cancelado, e logo abaixo nós vamos ter também de corte, o número de cortes total, o completo, o cancelado, o corte em metros concluídos e o metro cancelado do corte, ok? Job History vai ser onde vai ter todo o seu histórico de trabalho, tá? Ele vai te demonstrar por dia essas impressões que você teve. Por exemplo, aqui nós temos do guardado em você, foi uma impressão, ela começou nessa data e hora, terminou nessa data e hora, o resultado, se foi concluído ou não, o comprimento total de impressão e o custo que foi essa impressão. Nos detalhes ele vai te dar algumas informações a mais, o Job ID vai te demonstrar quando começou, quando terminou, se foi concluído ou não, o nome do arquivo, o tempo levado, a resolução, as passadas, a quantidade de tinta que foi utilizada, o custo da tinta total, a largura desse arquivo, o comprimento de impressão, vai te também falar o nome da mídia e o material. Isso é caso você deixou lá no Rasterlink o material certo, ok? E ele lá embaixo ele fala um pouquinho da resolução que também tem em cima. Na parte de manutenção, ele vai te dar os alertas, né, de manutenção. Ele vai te falar aí, por exemplo, quando foi a última vez que foi feita uma limpeza na cabeça, tá? Quando você fez o cleaning, e também quando foi a última vez que você mandou a cabeça para a área de manutenção, quando você joga para a esquerda para fazer a limpeza embaixo da cabeça, ok? Ele te demonstra tudo aqui. Ele também te dá o estado do seu consumível, nesse caso o wiper, diz que tá bom e somente foi utilizado 58% desse wiper. E também o error list, ele te dá quando foi dado esse erro e o detalhe desse erro. Por exemplo, 17.2, a alavanca estava para cima, quer dizer que não dava para imprimir. E nesse setting e manual, ele vai te dar um manual do equipamento, só que ele vai te jogar para o site global da Mimac. Se você quiser um manual em português, você entra no site da Mimac, o brasil.mimac.com, procura o seu equipamento e vai nos manuais. Aqui eu vou demonstrar só para vocês como ele fica quando o equipamento estiver imprimindo, tá? Ele vai ficar com essa cor verde, essa bordinha verde. Vai falar que está imprimindo e o progresso em 14%, quantos metros ele já imprimiu, o total de metros que ele vai imprimir, e se tiver mais de um trabalho ele vai mostrar ali 1/2, 1/3, ok? Então pessoal, esse foi o Picti, tá? Demonstração dele, como ele funciona e todas as aplicações que você consegue fazer com ele. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram tirar alguma dúvida, pode entrar no site da Mimac, brasil.mimac.com, entrar em contato por lá, ou ligar no nosso telefone fixo, que também está no nosso site, e ir direto no ramal do suporte técnico, tá bom? Nossa equipe está pronta para atender qualquer dúvida que você tiver. Até a próxima!